Evangelho de João, capítulo 6, versos 16 a 21. A palavra do Senhor diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. A vida cristã é como uma jornada na qual nós nos deparamos com cenários diferentes. À medida que caminhamos em nossa jornada, nós nos deparamos com montanhas, vales e abismos. Em outras palavras, a nossa vida é marcada por momentos alegres e momentos tristes, momentos de paz, de harmonia e de incerteza, de insegurança. O texto que nós lemos é um texto muito precioso, porque nos traz aqui algumas lições a respeito da nossa vivência, da nossa experiência como cristãos. Nós temos aqui uma narrativa na qual os discípulos de Jesus estavam no meio de uma tempestade. E o contexto aqui do capítulo 6 é um contexto no qual eles já haviam contemplado um dos grandes sinais realizados pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E após contemplar esse sinal maravilhoso, o texto, a narrativa, tanto nos evangelhos de Mateus e Marcos e também aqui no evangelho de João, indicam que Jesus se retirou para orar no monte e orientou os seus discípulos a irem na frente, e eles então desceram e embarcaram em um barco para atravessar o mar da Galileia rumo a Cafarnaum. E o texto aqui nos diz, primeiramente, que à medida que esses discípulos estavam ali atravessando o mar da Galileia, surgiu repentinamente uma tempestade. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa expressão: Jesus ainda não viera ter com eles. Quem escreve essa narrativa é o apóstolo João, que estava neste episódio. Ele participa, ele é testemunha desse acontecimento. E o tom das palavras do apóstolo João aqui é um tom de desapontamento. Jesus ainda não viera ter com eles. E a tempestade estava causando temor no coração dos discípulos. A ausência de Jesus causa medo. Jesus não estava com os discípulos e eles estavam enfrentando uma dificuldade. E assim é na nossa vida. Às vezes nós experimentamos situações nas quais nós temos a impressão que Deus está ausente. E se nós temos a sensação de que Deus está ausente, nós ficamos com medo. Jesus ainda não viera ter com os discípulos e eles estavam ficando assustados no meio de uma tempestade, no escuro, no mar da Galileia. Mas o texto prossegue dizendo: Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor.
Os discípulos estavam assustados com a tempestade, mas agora eles estavam assustados com uma figura que começa a andar sobre as águas no meio da tempestade. No primeiro momento eles não identificaram que fosse Jesus. No Evangelho de Marcos, inclusive, há uma referência de que alguém sugeriu de que fosse um fantasma. Eles pensaram que fosse um fantasma. Certamente que, como seres humanos, os discípulos conheciam lendas e crendices sobre fantasmas, e naquele momento de pavor, até isso surgiu na mente dos discípulos. A possibilidade de ser um fantasma. O fato é de que não era natural alguém andar sobre as águas no meio da tempestade, aquilo era sobrenatural, e eles ficaram com medo não apenas porque não sabiam quem era, mas porque na verdade eles estavam diante do próprio Deus. O temor dos discípulos aqui é decorrente do fato de que eles estavam contemplando a glória de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo que anda sobre as águas. E então nós vemos aqui que a presença de Cristo causa medo. Se a aparente ausência de Cristo causa medo, a presença dele causa medo no sentido de que a sua presença deve gerar temor no nosso coração. Um dos grandes problemas de muitos crentes dos dias atuais é a falta de temor para com a presença de Deus, para com o nome de Deus, para com as coisas sagradas que envolvem o nome de Deus. Os discípulos, corretamente, ficaram com medo quando viram que Cristo se aproximava e ainda não haviam identificado que era Jesus. Mas aí a narrativa termina de uma maneira extraordinária. O texto diz que eles ficaram possuídos de temor. Verso 20. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. A ausência de Jesus causa medo. A presença de Jesus aumenta o medo. Mas a palavra de Jesus dissipa o medo. Jesus disse aos discípulos: sou eu. E a expressão sou eu aparece muitas vezes no Evangelho de João. Aqui a expressão aparece com o verbo na frente do pronome, sou eu. Mas várias vezes essa expressão aparece com o pronome na frente do verbo, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Jesus é o eu sou. Jesus estava dizendo aqui, e o apóstolo João está fazendo uma referência aqui, de que aquele que caminhava sobre as águas é o mesmo que se apresentou a Moisés na sarça ardente dizendo: eu sou. É o mesmo que abriu o mar vermelho. Por isso era o mesmo que tinha poder para andar sobre as águas no meio da tempestade. E acima de tudo, ele é aquele que tem o poder de dizer para os seus discípulos: não temais. A ausência de Jesus causa medo, a presença de Jesus deve gerar temor no nosso coração, mas a palavra de Jesus traz paz, dissipa o medo. Graças a Deus, porque nós podemos ouvir o Evangelho. E pelo Evangelho nós podemos ouvir a voz de Jesus nos dizendo, no meio de todas as circunstâncias que nós possamos enfrentar: não temais. Que Deus nos abençoe e coloque fé e esperança no nosso coração, para que nós possamos estar atentos à presença do Senhor. Quando nós tivermos a sensação de que Jesus está ausente, olhemos com atenção, porque Ele está conosco sempre. Ele é o nosso Senhor e Salvador, que nos guarda e que nos protege e que dissipa toda e qualquer tempestade que possa surgir em nossa vida. O texto termina dizendo: o barco chegou ao seu destino. A nossa vida só pode prosseguir rumo ao seu destino, com a presença e a palavra de Cristo direcionando a nossa vida. Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de todos nós. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz e que nos traz lições
e conforto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco no meio das tempestades. E é o Senhor quem dissipa as tempestades da nossa vida. Concede-nos paz, ó Deus. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Continue nos acompanhando através dessas transmissões, na qual nós temos a oportunidade de ler e aprender mais da palavra de Deus. Deus abençoe.